Olá pessoal, tudo bom? Como vão vocês? Vamos para mais uma palavra do Senhor ao nosso coração, amém? Queria te convidar a abrir tua Bíblia lá em Marcos capítulo 4, versículo 35. Vamos ler? Diz assim, o título, Jesus acalma uma tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para a outra margem. E eles, despedindo-se da multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava cheio d'água. E Jesus estava na polpa, dormindo, sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, Mestre, não te importas que pereçamos? Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhe disse, por que sois assim, tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Glória a Deus. Essa passagem é uma passagem bem conhecida, Jesus acalmando a tempestade, mas hoje ele falou de uma forma bem clara comigo, porque quando a gente vê essa palavra, a gente visualiza a situação acontecendo e a gente precisa trazer isso para a nossa vida, porque esse barquinho aqui significa a minha vida, significa a sua vida. E no momento que a gente tem essa presença de Jesus habitando dentro da nossa vida, dentro do nosso barquinho, a gente precisa entender algumas coisas. E o interessante é que quando Jesus entrou na minha vida, primeiramente quando a gente olha para a gente mesmo, a primeira visão que a gente tem é, será que Jesus vai querer entrar em um barquinho tão insignificante como esse? Será que ele realmente, com tantos barcos aí, tão grandes, tão cheios de beleza, de capacidade, Jesus vai escolher logo um vasinho, um barquinho como esse? E o interessante é que Jesus quer todos os barquinhos, todas as vidas que estiverem dispostas a abrir o seu coração para Ele, a deixar que Ele entre nesse barco da sua vida. E isso aconteceu comigo. Eu abri a minha vida para Jesus, eu convidei Ele para entrar nesse barco da minha vida. E no momento que eu convidei Jesus para entrar no barco da minha vida, uma das coisas que eu tinha no meu coração, como se fosse uma das primeiras orações, foi o seguinte, ó Deus, é o seguinte, tu entrou na minha vida, Jesus, mas a partir de agora, com tu na minha vida, eu vou te fazer um pedido. Maneira aí no caminho que a gente vai, para que a gente não pegue muitas tempestades. Porque olha só, Senhor, esse barcozinho aqui não aguenta muita coisa. O Senhor conhece meu histórico de dor, de rejeição, de tantas coisas que eu já sofri. Então esse barco aqui é fraco demais. Então me livra das tempestades. E segui com Jesus. Na minha inocência, eu achava que eu ia por lugares que não ia passar por muitas tempestades. Na verdade, eu pensava que eu estava livre das tempestades porque eu estava com Jesus no meu barco. Mas uma das primeiras coisas que eu aprendi é que quando Jesus entrar na nossa vida, Ele não vai nos livrar da tempestade, mas Ele vai estar conosco em meio à tempestade. E a gente precisa entender isso muito bem, porque o próprio Jesus disse que no mundo tereis aflição. E durante a nossa vida, a nossa caminhada, a gente passa por situações que a gente faz que nesses discípulos, entra em desespero. Aqui na história você vê que o barco começou a encher de água do mar, mas na nossa vida muitas vezes o barquinho enche de lágrimas, de sofrimento, das aflições, das tempestades que a gente passa. Mas o interessante é que quando Jesus está nesse barco, quando Jesus está nesse lugar, sempre um milagre vai acontecer. Eu já presenciei na minha vida situações de ver Jesus dizer para vento e o vento parar. Eu já presenciei situações na minha vida de ver Jesus dizer para mar e o mar parar. Mas eu também
já presenciei situações, já vivi situações na minha vida em que a tempestade estava terrivelmente assustadora e eu chorava e muitas vezes, assim como esses discípulos, eu cheguei a duvidar de que Deus se importava comigo. Eu não sei você, mas eu já vivi situações na minha vida que eu cheguei a perguntar: Senhor, será que o Senhor não se importa comigo? Será que o Senhor não vê que eu estou sofrendo? O Senhor está aqui no barco da minha vida e o Senhor não pode mudar essa situação? E naquele momento eu percebi uma coisa: Ele estava do meu lado. Apesar de as coisas não estarem indo do jeito que eu queria, Ele estava do meu lado. E com o tempo a situação passava, a tempestade passava. E olha só eu aqui, né? E o que eu quero te dizer? Haverá tempestades na minha e na tua vida sempre, não acabou, sempre haverá. Enquanto vida tivermos, viveremos por situações difíceis, por momentos difíceis, por vendavais, por mar revolto. Mas uma coisa eu sei: se Deus não mandar o vento parar, se Deus não mandar o mar parar, uma certeza nós podemos ter: Ele estará conosco em todo o tempo e com certeza o nosso barco não vai naufragar. Porque isso aconteceu na minha vida e continua acontecendo. Hoje, quando eu olho para trás, eu olho para esse barquinho aqui, eu digo: meu Deus, esse barquinho suportou foi coisa. Quem diria que esse barquinho suportaria tanta coisa? Eu cresci em algumas coisas, eu amadureci em algumas coisas. Tem muitas coisas que eu ainda preciso crescer e amadurecer, e as tempestades virão, as lutas virão, e nós precisamos entender isso. Hoje, quando a gente olha pra gente e a gente olha para tudo que a gente já viveu atrás, a gente viu, passou, acabou, o vento parou, o mar parou de ficar revolto, a situação difícil passou e você continua aí viva, de pé, provando que Deus na sua vida faz toda a diferença. Então eu quero te convidar, se você ainda não convidou Jesus para entrar no barco da sua vida, faz toda a diferença. Ter Jesus no barco da nossa vida nos traz uma segurança tão imensa, tão maravilhosa. Porque mesmo quando a gente não entende nada, depois a gente entende. No momento a gente pode não estar entendendo nada, mas mais na frente a gente entende tudo. E a gente vê que a gente é mais forte do que a gente imaginava quando a gente tem a Jesus na nossa vida. Quando Paulo disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece, verdadeiramente, quando estamos em Cristo, Cristo habitando em nós, Ele nos dá força para suportar mais coisas do que a gente imaginava que poderia. Ele conosco faz toda a diferença. Eu não estou te convidando para uma vida de ilusão, de que nada vai acontecer como eu imaginei no meu início. Não, vai vir lutas, vai vir guerras, como vieram na minha vida, mas eu estou de pé e mais forte do que antes. É isso que Deus faz. Eu estou em uma viagem em rumo ao céu e o meu capitão é Jesus. E esse capitão quer ser o teu capitão também. Vai haver situações difíceis, mas o simples fato de ele estar no teu barco, de estar no meu barco, isso nos traz uma segurança. Isso nos traz uma alegria, uma certeza que no final tudo vai dar certo. E dá mesmo. No final, tudo vai dar certo. Então eu quero te animar, a você que está vivendo um momento de tempestade na tua vida, a você que está vivendo um momento difícil na tua vida, chama Jesus para esse teu barco, confia nele, para de olhar para a tempestade e creia que ele vai guiar o teu barquinho em meio à tempestade e você sairá desse local muito mais forte do que antes de entrar, na hora que entrou. Uma coisa eu sei: ao longo do meu tempo com Cristo, muita coisa eu já aprendi, muita coisa eu já vivi, coisas que eu jamais pensei que poderia suportar, eu suportei, eu estou de pé, eu estou aqui. Tudo isso por quê? Porque existe um Deus que habita em mim, existe um Deus que habita em você. Por isso não importa o tamanho da tempestade, Ele é maior. Ele está contigo e se Ele tiver de mandar de parar, Ele vai mandar. Mas se Ele disser, vamos passar junto, creia que você vai passar junto com Ele e vai ser vencedor no final. Então creia. Eu te convido a crer nesse Deus maravilhoso que entra na nossa vida e nos garante que chegaremos do outro lado, porque Ele está conosco. Então que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que você não venha duvidar em momento nenhum de que Ele está contigo. Porque às vezes as lágrimas virão, às vezes você vai murmurar, porque às vezes a gente murmura mesmo, a gente reclama,
mas não deixe de confiar naquele o qual você convidou para entrar no barco da sua vida, porque Ele é poderoso para fazer o que tem que ser feito para que a gente possa chegar do outro lado e declarar que somos mais que vencedores, não só quando chegar lá do outro lado, mas no nosso percurso, a cada tempestade, a cada vendaval, a cada vitória, nós olhamos e declaramos, somos mais que vencedores naquele que decidiu habitar no meu barquinho. Então eu quero orar com você nesse momento e que você possa crer que esse Deus está com você em todo momento. Amém? Pai querido e amado, nós queremos te louvar, porque o Senhor decidiu embarcar, Senhor, em nossas vidas, entrar no nosso barquinho e nos guiar nessa viagem maravilhosa ao teu lado, Pai. Nós queremos te agradecer, porque em todo o percurso eu posso dizer que o Senhor esteve verdadeiramente comigo, Senhor. Obrigado por cada vitória, obrigada, Senhor, por cada tempestade que me mostrou o quanto forte eu sou por estar unida a Ti. Assim, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor abra os olhos de cada um desses que nesse momento está assistindo esse vídeo, para compreender que não importa o tamanho da tempestade, o nosso Jesus é muito maior e Ele nos dará tudo o que precisamos para vencer todas as tempestades e sair delas cada vez mais forte e fortalecido pelo poder do nome de Jesus. Pai, te pedimos a tua bênção sobre cada família neste momento, sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado, sobre a nossa nação e todas as nações da terra, Pai. E te agradecemos, Pai, e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.